Queria chamar aqui à frente o nosso irmão Felipe. Hoje ele está com a grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Deixa ele pôr aqui o notebook. Eu gostaria de orar mais uma vez pela vida do nosso irmão. Que Deus o use grandemente nesta noite, dando continuidade aí no texto de João. Vamos orar? Ore comigo, interceda aqui pela vida do irmão e que possamos ser abençoados através da instrumentalidade dele, comunicando a palavra de Deus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu quero neste momento pedir ao Senhor que a vida do teu servo Felipe, Deus, seja grandemente usada aqui para que o Senhor exorte a sua igreja, ensine a sua igreja, nos traga, Pai de amor, através da tua palavra, o fortalecimento. Que o Senhor traga, Deus, a santificação pela tua palavra. Que o Senhor gere, Deus, aqui nos corações impenitentes dos ouvintes, seja onde for, Deus, que eles estejam, ouvindo esta palavra, que eles recebam a fé em Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, que a sua igreja possa crescer no conhecimento das Escrituras. Utilize o Felipe, ajude-o neste momento, Pai, porque carecemos da tua graça, tanto quem comunica, tanto com quem ouve. O Espírito Santo, Deus, deve agir em nós, senão são apenas palavras, Pai. Nos ajude, Deus, somos totalmente dependentes de Ti. Louvado seja o Senhor. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar com os irmãos. Tem sido dias difíceis por conta do seminário, pouco os vejo. E eu sempre converso com o pastor que isso me traz tristeza. É difícil ficar longe do corpo, né? É difícil ficar longe dos irmãos. Mas graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade de estarmos juntos, né? Hoje eu já não consegui estar com os irmãos no almoço de comunhão. Vida de seminarista não é fácil, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de cuidar da esposa, do filho, da filha e ainda dar conta dos afazeres do seminário. Mas Deus vai nos dando graça e logo a gente está entrando de férias e aí volta tudo ao normal, né? Mas eu tenho um coração grato porque os irmãos têm orado, né, por nós e isso tem nos fortalecido. Essa união que nós temos aqui na nossa igreja é de suma importância para a nossa vivência espiritual, para a nossa vida espiritual, né? As pessoas quando vêm aqui, elas sempre notam a união, essa união que há em nós, e isso é o que traz o diferencial, isso é a obra do Espírito Santo, né, na nossa igreja. E hoje estou incumbido de trazer a mensagem, continuar, né, a exposição do Evangelho de João. Então, abra a sua Bíblia aí. O texto é o Evangelho de João, capítulo 15. Será do verso 12 ao verso 15. Evangelho que João escreveu, capítulo 15, do verso 12 ao 15. Serão 4 versos. O evangelista diz assim, ó: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Esse é o verso que nós iremos trabalhar nessa noite. Tendo em mente, irmãos, que Jesus aqui ele está trabalhando, ele está tendo um diálogo, um seminário intensivo com os seus discípulos. Antes do verso 13, do capítulo 13, Jesus estava discipulando, pregando para as multidões.
Mas agora, a partir do capítulo 13, Jesus está no seminário intensivo com os seus 11 apóstolos. Lembrando que Judas já não está mais aqui. Agora é um seminário intensivo com esses 11 apóstolos, discípulos. Então tenham isso em mente, tudo que for falado, tudo que é falado a partir do capítulo 13 é específico para os seus discípulos. Não é para todos, é para os seus discípulos. Então prestem atenção nisso, porque há muitos erros de a gente querer aplicar certas coisas que não é para os eleitos, não é para os discípulos, sendo que o que está sendo tratado é para os discípulos, é para os salvos. É claro que há uma aplicabilidade também para pessoas não salvas, mas a questão aqui, o contexto aqui, é para pessoas específicas, os seus discípulos. Então, nós iremos continuar a exposição. O pastor, semana passada, ele expôs os versos anteriores até o verso 11 aí, do capítulo 15. E agora, nós adentramos o capítulo 15, o verso 12 ao 15. Uma breve introdução. Eu intitulei essa mensagem e essa mensagem vai bater em nós, irmãos. Eu estava conversando ontem com o pastor e com o Gessé. Eu falei, enquanto eu estava preparando o sermão, eu me caí em lágrimas, porque Jesus ia trabalhando no meu coração. Eu olhava para o texto e falava, meu Deus, como pode? Eu sou assim, como pode o Senhor me amar? E o texto ele vai falando conosco, ele vai mudando, ele vai nos moendo. E isso é importante. Porque tudo que eu falo aqui, irmãos, não é somente para vocês, começou por mim. Começou a trabalhar no meu coração. Não adianta nada eu vir aqui expor as escrituras, sendo que não está sendo aplicável em minha vida. O texto ele fala primeiramente com o pregador, para depois falar com os irmãos. E ao olhar as escrituras, eu peguei a Natana ontem também à noite, eu falei, vem aqui, Natana, olha o que o texto está falando. Olha o que Jesus está falando aqui. Irmãos, o texto é vivo. Como o pastor diz, nós temos o autor das escrituras do nosso lado e ele vai falando, ele vai aplicando, ele vai nos mudando, ele vai nos exortando. Nenhum livro consegue ter tamanho poder de mudança como as escrituras. E eu peguei a Natana ontem e eu falei, olha o que Jesus está falando aqui. Olha o amor que ele está falando. E é que a gente vai, é o que nós iremos trabalhar aqui. E uma introdução, irmãos, é que vivemos num tempo em que muitos falam de um amor próprio. Se vocês olharem nas redes sociais, o que se fala? As pessoas tiram a foto, a famosa selfie, na frente do espelho e dizem, tem um amor próprio. Ame-se, valorize-se. Não é isso que a gente vê mais... O que mais nós vemos nas redes sociais, as pessoas todas bem arrumadas, as mulheres fazendo caras e bocas, os homens estufando seus peitos e dizendo, ame-se a si mesmo, valorize-se. Quem nunca viu essas frases? Se ame, se valorize. Entretanto, irmãos, nada encontramos dessas palavras nas Escrituras. Não encontramos esse amor próprio nas Escrituras. Esse é o discurso que mais lemos e ouvimos, enaltecendo o amor próprio. Entretanto, ao lermos as Escrituras, os Evangelhos, as epístolas, nada encontramos sobre o amor próprio. Irmãos, a Bíblia nunca vai tratar nós como o centro das coisas. Não existe amor próprio nas Escrituras. Aliás, os dois grandes mandamentos que Jesus, ou que Cristo resumiu, não foi amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, ame-se a si mesmo, se valorize e ame o próximo. Não é isso que Jesus diz. Jesus não falou, ame você mesmo e depois você vai amar o próximo. Pelo contrário. Jesus ele diz, ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Perceba que há uma igualdade aqui entre amar o próximo e a você mesmo. Não existe você. Não existe eu aqui. Existe sempre Deus e o próximo. Essa ideia de amar a você mesmo é uma ideia dos nossos séculos. É uma ideia antropocêntrica, centralizada em si mesmo. E as Escrituras não tratam assim a nós.
O centro do Evangelho, das Escrituras, da vida do ser humano é Deus, é Cristo. Esse tipo de discurso é a clara demonstração de alguém que não conheceu o amor de Cristo. Porque quando nós vamos tratar, ou quando pessoas tratam de pessoas que estão muito tristes, né, que estão com o ego meio baixo, o que as pessoas falam? Valorize-se. Mas essas pessoas que têm essa necessidade de enaltecer esse amor próprio, é porque elas não conheceram o Evangelho. Elas não conheceram Cristo. O verdadeiro cristão não precisa de autovalorização. O alto amor. Pois a maior prova de amor dada a nós e por nós foi naquele madeiro. Se quer se sentir amado? Olhe para a cruz. É lá que você vai olhar e ver como eu sou amado. Você não vai precisar tirar mais selfies no espelho ou na frente do espelho, postar foto em redes sociais. Você olha para a cruz e entende como eu sou amado. O verdadeiro cristão não precisa dessa autovalorização, pois a maior prova de amor foi naquele madeiro. Foi o rei se tornando servo. Foi o Deus se tornar homem. Foi o santo conhecer o pecado. E eu quero explicar aqui que ele não é pecador, mas ele sofreu as consequências desse pecado. Suas limitações, as dores, as fraquezas, esse Deus se autolimitou ali, por amor de nós. O imortal sofre a morte, e morte de cruz. Esta é a maior prova de amor. É a maior prova de que somos amados. Então não tem crise de alto amor em nós, no verdadeiro cristão. Quando essa crise vem, nós olhamos para a cruz. Quando essa crise vem, nós olhamos para Cristo e vemos o tamanho do sacrifício dado a nós, por amor a nós, de nós. Porém, agora o que Jesus quer de seus discípulos é que eles amem uns aos outros. Não é ame a si mesmo, é amem uns aos outros. Você olha para a cruz, você vê o quanto Cristo te ama, Deus te ama, o sacrifício dado na cruz por mim e por você. Isso tem que nos levar a amar uns aos outros. É isso que Jesus vai trabalhar. Conhecer e experimentar o amor de Cristo deve nos levar à prática. É externalizar esse amor uns para com os outros. Esse amor deve ser baseado no amor de Cristo. E nós vamos entender que não é um amor baseado naquilo que nós sentimos, que nós achamos o que é amor, mas é um amor baseado no amor de Cristo. O modelo é Cristo. Aliás, irmãos, em todas as Escrituras, o modelo sempre vai ser Cristo. Homens, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Sempre o modelo será Cristo. Quer saber como você deve amar o próximo? Olhe para Cristo. Quer saber como você deve ser como marido? Olhe para Cristo. Você quer saber como você deve ser como servo, um funcionário? Olhe para Cristo. Ele é o nosso modelo. Não existe crise existencial. Nós olhamos para Cristo e o imitamos. Sempre Cristo será a base das nossas vidas, o modelo para nós seguirmos. E é isso que o texto vai trabalhar e nós vamos entrar agora. Verso 12. A primeira parte. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Jesus aqui, irmãos, repete o que ele disse lá no capítulo 13, verso 34. Quando lemos essas palavras de Jesus, lá do verso 34 do capítulo 13, ele diz: um novo mandamento vos dou,
E ao olharmos isso, a gente fala, mas espera aí, como assim? Jesus está descartando o que foi dito lá na lei? Ele está descartando tudo o que foi escrito no Antigo Testamento e agora ele está trazendo uma coisa nova, extraordinária? Não. O que nos vem à mente é que Cristo está descartando algo velho e trazendo algo novo? Não. Entretanto, o que no português não conseguimos alcançar, no grego, temos uma melhor compreensão do que Jesus quer dizer. A palavra novo aí, destacado no verso 34, no capítulo 13, significa algo que não era bem conhecido anteriormente, previamente desconhecido. Então Jesus, lá no capítulo 13, verso 34, ele diz o novo mandamento, ele não está trazendo algo extraordinário. Ele não está trazendo algo novo. Porque essa palavra no grego ele está querendo dizer é algo que ainda não era compreensível aos seus discípulos. Não estava muito claro aos seus discípulos. É esse o sentido ali que Jesus está querendo trazer um novo mandamento. É algo que eles ainda não compreendiam claramente. O segundo ponto, irmãos, que se destaca no texto é que perguntamos: que mandamento é esse? Porque a gente olha, por quê? Que mandamento é esse? E aí logo a gente vai responder que nós devemos amar uns aos outros, o que também faz parte. Mas o centro da resposta aqui que Jesus vai dar, nós vamos entender. Numa primeira leitura, desatenciosos, respondemos que é amar uns aos outros. Porém, conforme já destacado anteriormente, a palavra novo, mandamento, não significa algo inédito, exclusivo, mas um esclarecimento, uma melhor compreensão de algo que já foi dito, ensinado anteriormente. Os discípulos já conheciam e sabiam que deveriam amar uns aos outros, amar o próximo, porque isso era ensinado a eles. Então, quando Jesus está trazendo um novo mandamento, eu estou trazendo para vocês, amar uns aos outros. E aí você vai perguntar, mas essa é a base também da lei, do decálogo. Então não é algo novo. Então logo a gente tem que pensar, peraí, o que Jesus está dizendo não é somente amar um ao outro, não é isso, porque os discípulos já conheciam esse amar um ao outro. Eles já conheciam que deveriam se submeter ao seu próximo. Eles já sabiam, porque Jesus também vai resumir os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos, conforme eu já citei aqui. Entretanto, o que eles não conheciam era como deveria ser esse amor. De que forma eles deveriam amar. O ponto central do mandamento que Jesus diz não é o ato de amar, o que também faz parte, mas como amar. Esse é o ponto central do mandamento. O ponto central é a forma que deve ser esse amor. Lembra que eu disse logo no início? Não é baseado no nosso amor, na nossa compreensão do que é amor. E Jesus vai trazer a forma que deve ser esse amor. O jeito, como devemos amar uns aos outros. Irmãos, mais uma vez, é amar uns aos outros discípulos. Não estava falando para os de fora. Ok? Tenha isso em mente, não esqueça. É amar quem está próximo ali, são discípulos. São salvos. Então Jesus está falando com pessoas salvas. Não percam isso em mente. O terceiro ponto que vale destacar é o verbo. Ameis uns aos outros. O verbo aí, ameis, no grego, não está no imperativo. Então isso já tem que trazer mais um alerta. Peraí, Jesus não está querendo destacar o amar um ao outro em si. Há algo mais profundo aí. Porque o próprio verbo, ele não está no imperativo. Vocês têm que amar uns aos outros. Não. O verbo, ele está no subjuntivo. O que isso significa? É um desejo de Jesus. É uma vontade. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Mas aí nós vamos compreender como que deve ser esse amor. Que expressa um desejo e uma vontade. Porque o ponto central do mandamento não está no ato de amar o outro, mas a forma que isso deve ser feito. Então, o ponto central desse mandamento que Jesus está destacando, desde o capítulo 13, verso 35,
é como deve ser esse amor. A forma que nós devemos amar. A segunda parte do versículo aí 12 assim diz: assim como eu vos amei. Agora nós entramos no ponto central aqui do que Jesus quer dizer. Eis o ponto central desse mandamento. O advérbio de conformidade, assim como, não é isso que o João destaca? Assim como, então é a forma, é conformidade. Usado por João no grego significa em acordo com o grau especificado. Agora nós entramos no ponto principal. A forma aqui é como Jesus ama. Porque ele usa esse advérbio, é assim como, conformidade. Conformidade é o quê? Aquilo que vai ser destacado, o amor de Cristo. É desta forma que nós deveremos amar uns aos outros. Esse é o mandamento que Jesus está querendo destacar. Ou seja, o evangelista destaca que esse amor deve ser igual, na mesma medida que o de Cristo. Responsabilidade, irmãos. Se você acha que você está amando o seu irmão longe do amor de Cristo, você não está amando. Você não está cumprindo o mandamento de Cristo. O cumprimento do mandamento de Cristo é amar como Ele ama. A régua é alta. O parâmetro aí é alto. Jesus coloca o seu amor como padrão, como modelo. Mas a pergunta que fazemos ao texto é: o que existe ou o que há neste amor? Quais são os elementos contidos nele? O verbo grego usado por João aí é egapesa. Egapesa. O verbo está no indicativo, ou seja, é uma certeza. É algo feito com segurança. Deixa eu explicar para os irmãos. No português nós não conseguimos chegar a essa profundidade. Mas no grego, o modo aí, ele está no indicativo. O que isso significa? Certeza. Segurança do que Jesus está falando. O amor de Jesus traz segurança. Ele é certeza. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu amo vocês. É certeza. Não duvidem disso, eu amo vocês. É algo feito com segurança. O tempo que está esse verbo aí, ele está no auristo. E eu já vou explicar o que é isso para vocês. Ou seja, é algo sem duração, sem antecedente e sem espera de resultado. No português nós não temos o auristo, somente no grego. O auristo, a forma dele, a explicação dele é que ele não tem um precedente e ele não tem um fim em si mesmo. Ele é contínuo, sem tempo determinado. O verbo que Jesus está usando para o amor aqui, ele está dizendo, o amor que eu tenho por vocês não foi feito nada por vocês. Ou vocês não fizeram nada para que eu amasse vocês. Eu amo vocês porque eu amo vocês. E a outra questão é, não tem limite. Não tem um tempo determinado para esse amor. Eu amo eternamente vocês. Essa é a intenção de usar o verbo no auristo. Sem tempo determinado. Sem causa. E sem pensar no resultado, irmãos. Porque segundo o nosso amor, nós sempre queremos um resultado. Eu amo meu irmão, mas esperando alguma coisa. Ele tem que fazer isso, porque eu estou amando ele. Mas o que Jesus está ensinando é, eu amo vocês sem esperar nada de vocês. Até porque vocês não podem fazer nada sem mim. Lembra o que Jesus está falando lá nos versos anteriores da videira? Nós só podemos dar fruto se nós estivermos na videira. Então o que Jesus está dizendo é que esse amor que ele tem,
não espera nada de nós. Mas esse amor trará resultado, sim. Porque é impossível a gente contemplar esse amor e não querer obedecê-lo, não querer se submeter a ele. Mas ele não faz isso com intenções, ele ama porque ele ama a nós. E a voz é ativa. Ou seja, indica que o sujeito aí, no caso Cristo, ele realiza a ação. Terceiro ponto aí. A forma de amar não é esperando primeiro que os outros amem, mas é nós tomando a atitude de amar. Porque Jesus não esperou seus discípulos amar a ele, mas ele tomou a iniciativa de amar os seus discípulos. A ação vem de Jesus Cristo. A vontade e o desejo de amar parte de um sujeito, e esse sujeito destacado aí é Jesus Cristo. E nós tiramos 3 lições aí, se vocês quiserem marcar. 4 lições destacado aí nesse amor. Primeira lição, o amor de Cristo é seguro, é certo. Nesse amor podemos confiar, ele não falha. Mesmo que todos ao nosso redor fale, Cristo permanece fiel. Irmãos, somente no amor de Cristo nós podemos confiar. Você viu quanta coisa contida somente nesse verbo amar? É nesse amor que nós confiamos. É nesse amor que nós nos apegamos e descansamos. É nesse amor. E Paulo, ele entendia isso. Paulo, para mim, parece que ele estava em outro patamar. Ele entendia o que Jesus estava demonstrando ali. Embora ele não era da época dele. O apóstolo Paulo vai ser depois, chamado depois. Mas ele compreendeu, porque olha o que ele diz em Romanos, no capítulo 8, verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que amor é esse? Paulo aqui, ele não põe ponto. Ele vai colocando vírgula, parece que ele está contemplando o amor de Cristo. Parece que ele está vendo esse amor na frente dele. E ele vai relatando, ele só coloca vírgula, vírgula e vírgula, contemplando esse amor. É isso que está contido no amor de Cristo. E o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é que o amor de um para com os outros deverá ser como o dele. Ou seja, esse amor deve ser fiel. Esse amor deve ser verdadeiro. Um amor sem falsidade. Um amor que traz segurança. É a primeira lição desse amor. O amor para com o nosso irmão tem que trazer segurança, confiança, fidelidade. Será que estamos amando assim? Segundo ponto desse amor. Ele diz: o amor de Cristo é incondicional e não tem tempo determinado. Lembra que eu falei do verbo auristo aí? Então ele é incondicional e não tem tempo determinado.
Não fizemos nada para que ele nos amasse. Éramos por natureza filhos da ira de Deus. E Paulo, mais uma vez, nos explica isso lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1 ao 7. Quase a professora caiu dura aqui nas aulas de gramática. Ele diz assim, Paulo, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Havia alguma coisa em nós para que Ele nos amasse? Ou há alguma coisa em nós para que Ele nos ame? Essa é a forma de amar. Não espere nada do seu irmão. A atitude de amar é porque Deus, porque Cristo manda amar. É um amor incondicional. Não é esperando, mas esse irmão ele tem que ter mais um jeito mais alegre. Ou esse irmão tem que ser mais contido. Mas esse irmão tem que falar um pouquinho mais. Não, mas esse irmão tem que falar um pouquinho. Não, não existe condição para amar. É amar incondicionalmente. Marido, você deve amar a sua esposa independente do que ela é. Esposa, você deve amar o seu marido independente do jeito, da forma dele. Irmão, irmã, você deve amar o seu irmão independente do jeito, do gênio, da qualidade, do que ele for, do conhecimento que ele tem, se ele tem um grau acadêmico, se ele não tem conhecimento nenhum, você deve amar. É sem condição. Ele não nos ama esperando algo em troca. Ele nos ama porque decidiu nos amar. Cristo não nos ama ora sim e ora não. Ele nos ama eternamente. Esse amor não tem data de validade. Não tem tempo e época determinada. Ele é eterno. Até que ponto você deve amar o seu irmão? Não tem tempo determinado. Não tem. É todos os momentos você deve amar o seu irmão. Nos momentos em que ele muitas vezes ele vai criticar você, você tem que amar ele. Talvez o seu irmão vai dizer coisas que não te agradam. Você deve amar ele. Não existe tempo, não existe nada especificado para amarmos. O amar aqui é porque Cristo está amando. Porque Cristo nos manda amar. E o padrão é Ele. O que Jesus está ensinando é que esse amor de um para com o outro deve ser incondicional. Sem esperar nada em troca. Que amor. Perceba que a régua é alta. Mas nós vamos entender como nós chegamos nesse amor. Terceira lição aí que esse amor traz. Esse amor é ativo. Cristo toma a iniciativa de nos amar. Não é nós que amamos a Ele, mas é Ele que tomou a iniciativa de nos amar. Isso ele explica no verso 16 aí do mesmo capítulo, aí, irmãos. Se vocês olharem mais para frente aí do mesmo capítulo 15, aí ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A ação não parte de nós, mas dele para com nós.
O amor para com o nosso irmão, para com a nossa irmã, não é esperando ele nos amar primeiro. A iniciativa deve ser nossa. Nós devemos amar uns aos outros, não esperando que o irmão faça alguma coisa, mas é tomando a iniciativa de amar. É tomando essa iniciativa de se submeter ao seu irmão. A ação deve partir de nós. Quarta lição que esse amor ensina, e última lição que ele ensina. Esse amor é sacrificial. Olha o verso 13 aí, irmãos, no capítulo 15. Ele diz: ninguém tem maior amor que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, em seu próprio corpo, demonstrou o quanto nos ama. Ele deu sua vida por nós. Ele se entregou ativa e passivamente, ou seja, ele decidiu voluntariamente se entregar em nosso lugar e receber a ira pelos nossos pecados. Ele não se entregou conosco, mas no nosso lugar. No verso 13, irmãos, o que Jesus está dizendo aí é entregar a vida no lugar do outro. Esse amor é sacrificial. Ele se doa pelo outro, a ponto de doar a sua vida pelo outro irmão. Irmãos, não é doar a vida com o seu irmão, ou seja, lado a lado. Não, é pelo seu irmão, no lugar do seu irmão. Porque Cristo entregou a sua vida por nós, no nosso lugar. Ele não entregou a sua vida conosco, mas por nós. O nosso amor deve nos levar a um sacrifício pelos nossos irmãos, a ponto de morrer por ele. Mais uma vez eu ratifico, Jesus está falando para pessoas salvas, para discípulos. Esse amor deve ser sacrificial. A palavra amor neste verso aí, irmão, significa refeição em que mostra o quanto um ama o outro. Irmãos, nos primeiros séculos aí, quando foi escrito a Bíblia ou o Novo Testamento, havia uma festa, uma reunião em que eles se reuniam, e essa festa se chamava festa de ágape ou agapo no grego, ou festa do amor, em que eles se reuniam para comer, para ali se deleitar, mas também de externalizar o amor um pelo outro. Parece muito o que nós fazemos aqui. Nossos almoços de comunhão. Festa do amor, em que cada um traz o seu prato, e aqui nós falamos de coisas do reino, de coisas do evangelho, externalizamos o amor um pelo outro. Esse é o significado de Jesus, desse amor que Jesus, ou que João está destacando. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O amor deve ser externalizado, demonstrado. O ato de amar não deve ficar somente em palavras, mas em ato. Quando esses cristãos se reuniam, eles estavam externalizando o amor, um para com o outro. O nosso amor não deve ficar em palavras, mas em atos, em atitudes. E o que Jesus ensina aos seus discípulos é que eles demonstrariam esse amor estando prontos a morrer uns pelos outros. Não com, mas no lugar do outro. O que Jesus está chamando aqui é para a atitude, para atos. O nosso amor de hoje em dia fica somente em palavras. Eu te amo, meu irmão. Nós temos até uma música, eu te amo, meu irmão. E aí vai, mas e os atos? E as atitudes? Mas o amor que Jesus destaca é um amor externalizado. Ou seja, você vai ter que dar a vida, se for preciso, pelo seu irmão.
Irmãos, sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não está falando de família sanguínea, mas de irmãos vinculados pelo amor de Cristo. Ou seja, a igreja. Jesus não está falando que você tem que dar a vida pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão sanguíneo, mas pelo seu irmão da igreja. Os discípulos ali, a maioria deles não eram parentes um dos outros, mas eles teriam que dar a vida, se preciso, um pelos outros. Perceba que a família aqui é mais importante do que a nossa família sanguínea. A família aqui da igreja, ela está superior à nossa família biológica, a ponto de nós darmos a vida um pelos outros. Por isso que, irmãos, a igreja é algo santo, é algo sério. Por isso que quando um cai em pecado, todo o corpo sente. Por isso que quando um está doente, todo o corpo sente. Esse amor deve ser externalizado. Verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Mais uma vez aqui Jesus está falando que se eles realmente são discípulos, são amigos dele, eles deveriam demonstrar através do quê? Da obediência. Isso foi destacado ao longo da exposição do capítulo 15. Nós devemos obedecê-lo. Nós devemos permanecer no amor dele. E Jesus aqui, ele está destacando mais uma vez que se de fato somos amigos dele, nós devemos obedecer o mandamento. Mais uma vez, como nos versículos anteriores, Jesus chama os seus discípulos à prática. A prova de que se realmente eles eram amigos de Jesus é que eles deveriam obedecê-lo. Palavras sem ação de nada vale, irmãos. Dizer que você ama Jesus sem obedecê-lo é mentira. Dizer que você é amigo de Jesus, mas não procurar viver de maneira digna ou de maneira obediente aos mandamentos dele é mentira. Você está mentindo. Falso testemunho. O Evangelho não nos chama a uma letargia, mas a vida prática. O que Jesus está querendo destacar aqui é que eles deveriam sim externalizar esse amor pelo próprio Cristo, essa amizade, esse vínculo entre eles, obedecendo os mandamentos que Jesus, ou o mandamento que Jesus estava aqui destacando. A prova que realmente os discípulos eram amigos de Cristo estava na obediência de amar uns aos outros, tendo Cristo como modelo. A prova de que nós somos realmente salvos está de como eu amo meu irmão. E esse amor não é pautado no nosso amor, mas é esse amor destacado de Cristo. Aí sim, nós estamos mostrando que nós somos salvos. Aí sim, nós estamos demonstrando que nós somos amigos de Jesus. Porque o Jesus está dizendo, se vocês são meus amigos, fazei o que vos mando. Ou seja, o que ele mandou? Amar uns aos outros como ele ama. Ou seja, a prova disso, a prova que nós somos amigos de Jesus é como eu amo meu irmão. É se eu amo meu irmão de maneira que, da mesma forma que Cristo nos ama. Meus irmãos, que difícil. Que difícil. Não é fácil. O padrão, a régua aí é alta. Por isso que a Bíblia é chamada cânon. É a régua de medida aí. É onde nós olhamos e falamos, meu Deus do céu, eu preciso me encaixar a esse padrão. Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E ele está trabalhando em nós e através de nós. Talvez você olhe e fale, mas como eu vou chegar a esse padrão? Por isso que o Evangelho é loucura.
Porque Deus exige sacrifício pelos nossos pecados e Ele mesmo é o sacrifício. Ele exige que nós obedeçamos os seus mandamentos, mas Ele envia o Espírito Santo para nos ajudar na obediência a Ele. Como pode? Isso foge da nossa compreensão. Ele exige algo que Ele mesmo cede, Ele mesmo dá. Ele coloca o padrão é esse de amor. E aí você olha, mas é impossível. Ele vai dizer, é possível sim, por meio do meu Espírito Santo que eu vou dar a vocês. E a pergunta que fica é, como temos amado nossos irmãos? Será que temos, através de nossas ações, demonstrado que somos amigos de Cristo? Eu quero deixar essas perguntas para vocês. Para mim, como temos amado nossos irmãos? Será que temos, através das nossas ações, demonstrado que somos amigos de Cristo? Porque essa é a prova de que nós somos salvos. Essa é a prova de que somos amigos de Cristo. Irmão, se você não tem estado com o corpo, com a igreja, isso demonstra que você não é amigo de Cristo. Hebreus, ele vai destacar muito bem isso, como tem sido exposto aqui nas quartas-feiras. Cristãos, ou que se diziam cristãos, deixando a prática de cultuar. É a clara demonstração que não são amigos de Cristo. É a clara demonstração que não são salvos, pois um salvo ele precisa estar em comunhão com os irmãos, amando uns aos outros e exortando uns aos outros, porque isso também é amor. Será que estamos demonstrando realmente que somos amigos de Cristo? Verso 15 e último. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A palavra servo no grego aí significa escravo. Um senhor, irmãos, jamais se igualaria a um escravo. Os discípulos, ao olhar isso, ao ouvir, mas como assim? A gente não é mais escravo? A gente é amigo? Mas ele é senhor, ele é superior. Isso fugia da compreensão. Como que um senhor soberano está se igualando a nós, ou nós se igualando a ele, sendo amigos dele? Isso fugia da compreensão dos discípulos e até mesmo da compreensão grega. Porque um Deus jamais se igualaria ao homem. Mas nós temos um Deus que se igualou a nós, que se tornou homem, que sofreu as mesmas limitações. E que nós não somos mais chamados por Ele de escravos, de servos, mas de amigos. Embora nós nos dirigimos a Ele como Senhor, porque eu não me sinto digno de chamar Ele de amigo. Eu olho para mim e eu vejo, e eu me coloco como Isaías, ai de mim. Mas Ele olha para nós e diz, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Que loucura! Que loucura para essa época. Os gregos, eu acho que estavam se descabelando aqui. Esse negócio é doido. Esse Jesus aí, ele é louco. Mas ele se fez um de nós. E ele nos chama de amigos. Talvez você sofra com solidão. Talvez você olhe e fale assim,
tenho ninguém para contar. Mas aqui está. Jesus é o nosso amigo. E nesse amor de Cristo nós devemos e podemos confiar. Nós devemos descansar. Quando as tribulações e as angústias baterem, nós olhamos para Cristo e vemos, Ele é o meu fiel amigo. No amor dele eu posso confiar. Nesse amor eu posso descansar. Por isso que o cristão, irmãos, ele não vive em crise. Ele não precisa de autopiedade, de auto-amor. Porque esse amor é demonstrado por Cristo. Ele descansa em Cristo. Nem muito menos um senhor revelar suas intimidades aos seus escravos, porque é o que Jesus diz aí. Ele diz assim, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Meus irmãos, nós temos que olhar para o pensamento da época. Um senhor, tendo escravos, ele jamais compartilharia segredos seus aos seus escravos. Não tem lógica. Escravo foi feito para fazer aquilo que o Senhor determina. Mas Jesus está falando, vocês agora são meus amigos e por conta disso, eu tenho vos revelado o que Deus tem me ensinado, tem me passado, ou que eu tenho tido conhecido em Deus. A prova do amor é porque Ele revelou as Escrituras a nós. A prova desse amor é porque Ele deu essa palavra a nós. Os segredos que até os anjos tinham esse anseio de conhecer, foi dado a nós. O Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que Jesus está aqui destacando. Eu tenho revelado a vocês. Porém, Cristo quebra todos os protocolos e costumes, chamando seus servos de amigos. A palavra amigos aqui é a mesma usada no verso 13. Ou seja, Cristo é aquele que se senta conosco para participar de uma refeição. Lembra que eu falei? De amor, de amigo ali. É o mesmo, é as mesmas palavras. Ou seja, de sentar e ter uma refeição. E hoje, por causa desse amor, que Ele nos amou, participamos da maior e melhor mesa de refeição, que é a mesa do Senhor. É a ceia. A prova que Ele é nosso amigo, que Ele nos ama, é que Ele se senta e tem uma refeição conosco. E olha a refeição ali, em que nós participamos juntos aqui, relembrando o sacrifício dele por nós. A mesa da ceia é a demonstração do quanto ele nos ama e do quanto ele é nosso amigo. Esse amor que é compartilhado ali. Conclusão, irmãos. Jesus nos chama à prática. Vimos que o amor que Cristo quer que tenhamos é um amor seguro e fiel. Um amor incondicional, que não deseja nada em troca. Um amor ativo, que toma a iniciativa, que não espera o outro. É um amor sacrificial, que está disposto a se entregar pelo outro, a morrer pelo outro. O amor que Cristo quer não é em palavras, mas em prática. Não é pautado no nosso amor, mas no amor dele para conosco.
Nós amamos o nosso irmão porque Cristo nos ama. É esse o amor que nos dá a oportunidade de ceiarmos hoje juntos. Em amor, em união, no mesmo corpo, lembrando da maior prova de amor que alguém poderia receber. É naquele madeiro. E hoje, nós estamos relembrando isso. Em união, em amor, relembrando o que Cristo fez por nós. Você não vai ler isso em Shakespeare. Você não vai ver isso em livro de romance. Mas somente ao olhar para as Escrituras, um Deus que se submete passiva e ativamente em morrer em nosso lugar. Que nós venhamos descansar e confiar nesse amor. E mais que isso, que devemos amar o nosso irmão da mesma maneira. Que Deus nos ajude nessa missão. Que Deus nos dê força por meio do Espírito Santo a vivermos esse amor. Amém? Eu quero fazer uma oração para encerrar esse momento de exposição. Ó Deus, que amor é esse? Jamais, ao olhar esse texto, eu consigo amar dessa forma, Senhor. O padrão é alto. E eu olho para esse amor, ó Pai, e eu me sinto contrito, ó Pai, envergonhado. Porque eu dou inúmeros motivos para o Senhor não me amar. Mas mesmo assim o Senhor me ama. Mesmo assim o Senhor insiste em me amar. Todos os dias eu dou inúmeros motivos para o Senhor deixar de me amar. Mas o Senhor insiste em me amar. Eu não consigo compreender esse amor. Muito mais viver, Senhor. Mas nos ajude a viver esse amor. Esse amor que deve ser equiparado ao seu. Igual ao seu. Como o seu. Nos ajude, Senhor. Que o nosso amor venha a ser fiel. Que o nosso amor venha a ser incondicional. Que o nosso amor venha a ser ativo. Que o nosso amor venha a ser sacrificial. De um para com os outros, Senhor. Nos dê graça para que possamos viver, a partir de hoje, esse amor que o Senhor coloca como padrão. Pedimos a Tua ajuda, ó Espírito Santo. Nos ajude, nos molde, nos transforme, nos muda, para que venhamos amar. E essa é a prova de que nós realmente somos amigos de Cristo. Eu oro pedindo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. Glórias a Deus. Muito obrigado, Felipe, pela palavra. Deus abençoe. Por isso que a ceia representa, irmãos, comunhão. Por isso que a ceia, ela representa essa unidade com Cristo, e que essa unidade com Cristo nos coloca nesse amor para uns com os outros. E o Felipe ali pregando e eu pensando em qual contexto que a Bíblia sempre nos informa a ceia do Senhor. Tanto em 1 Coríntios 11, que eu utilizo, quanto nos Evangelhos. O contexto é Cristo obedecendo ao Pai a um nível de se entregar voluntariamente para morrer e ao mesmo tempo de traição. Paulo, em 1 Coríntios 11, já vou ler para os irmãos, se quiser já pode deixar aberto aí, 1 Coríntios 11, o que está acontecendo de problemas nessa igreja é justamente problemas de comunhão. Irmãos que não estão se preocupando com os outros, não esperam uns aos outros, não amam. E ele diz o quê? Não vos louvo.
Então, amados, isso acontece para quê? Justamente para nos mostrar quais são os sinais realmente se eu sou salvo, como o Felipe disse. É se realmente a minha vida tem servido para a edificação do meu irmão em Cristo. Quantas vezes temos falado aqui, irmãos, reiteradas vezes, que esta família que Deus te deu aqui é a família mais importante que você tem na terra. É a família que você vai morar com ele ou com ela no céu durante uma eternidade. Então, essa eternidade, essa comunhão, ela começa a ser representada aqui. Por isso que ceia não deve ser aberta a qualquer um. Ceia, o que precede a ceia, a participação da ceia? Justamente esse envolvimento no corpo. Justamente estar amando. Imagina um desigrejado adentrar essas portas e falar que é crente e participar da ceia. Já pensou? Que tamanha afronta para o Senhor? Justamente, amados, porque Cristo, nesta união, nos chama de amigo. E como é que eu sei que sou amigo de Cristo? Pela forma que eu amo meu irmão. Um texto maravilhoso, irmãos. Por isso que ele exemplifica no capítulo 15 com a videira. O ramo tem que estar nele. E vai frutificar. Aqui está o exemplo do fruto. O fruto é isso. Esse é o fruto. Então não existe espaço para egoísmo. Não existe espaço para individualismo, como ele falou na introdução. Não existe espaço para amor próprio. E nós somos tentados a isso. A querer amar segundo o que o irmão está fazendo. Segundo o que ele me traz de retorno. Eu sou tentado a isso. Eu orei aqui sextas-feiras, pedindo para que Deus me fortaleça nessa área, para que esse amor não seja minado. Então, amados, é isso. É esse texto que exemplifica a participação da ceia. E o que realmente é, e o contexto ali é a ceia do Senhor. Vamos nos preparar agora